Você sente. Você percebe. Você antecipa. É como se seus sentidos captassem nuances que a maioria ignora, um sussurro no vento que só você consegue decifrar. Você já notou como, ao entrar em um lugar, o ambiente parece se transformar? Uma energia sutil, quase palpável, se altera apenas pela sua chegada. Essa sensação não é imaginação. Não é um capricho da mente. É a manifestação de algo que reside em você, um poder ancestral, um dom espiritual reservado para aqueles que foram separados desde o início. O céu chama isso de poder azul. Desde cedo, você soube que havia algo diferente em sua essência. Enquanto outras crianças mergulhavam na despreocupação, você observava o mundo em silêncio, sentindo as correntes invisíveis que o moviam. Você percebia as mudanças no clima espiritual de um ambiente muito antes que qualquer um pudesse notar. Seu coração sempre captou o que os olhos comuns não conseguiam ver. Muitos tentaram silenciar essa sua sensibilidade. Disseram que você era exagerado, dramático ou ansioso demais. Mas você não era. Seu espírito já estava sintonizado com os céus, vendo e sentindo antes dos outros. Seu corpo reagia a realidades que ninguém ao seu redor conseguia perceber. Aquilo não era um desalinhamento, era um presente. Quantas vezes você se viu mergulhado em uma dor que parecia não ser sua? Aqueles sofrimentos emocionais intensos, um peso inexplicável que você carregava por outras pessoas. Você se tornou envolvido, sofreu em silêncio, mas permaneceu firme por fora. Lembra-se de entrar em um lugar e sentir uma necessidade avassaladora de ir embora sem saber por quê? Ou de olhar nos olhos de alguém e ter a profunda impressão de que essa pessoa precisava de ajuda, mesmo que estivesse sorrindo. Isso não é coincidência. É o poder azul em ação, operando em silêncio, mas nunca sem um propósito. Seu espírito capta frequências que outros simplesmente não reconhecem. Essa sensibilidade, essa bússola invisível dentro de você, atraiu pessoas feridas para o seu caminho. Estranhos se sentem à vontade para se abrir com você, contando histórias profundas como se você fosse um santuário para suas emoções. Isso acontece porque seu espírito emite uma segurança espiritual, uma aura de acolhimento que atrai quem precisa de cura. Reconheço que isso pode ter lhe causado exaustão ao longo dos anos. Sentir tudo é lindo na teoria, mas incrivelmente pesado na prática. Você chorou por dores que não eram suas, permaneceu em silêncio porque não sabia explicar o que sentia, e talvez até se isolou para tentar se proteger. Mas, no fundo, você sempre soube. Havia algo diferente dentro de você, algo que era sua conexão intrínseca com o eu superior. Seu espírito nunca esteve desconectado da fonte. Desde o ventre de sua mãe, você já carregava uma missão. E mesmo sem as palavras para expressá-la, sua alma tentou se manifestar. Essa sensibilidade espiritual é a primeira pista de que o céu já o havia separado para algo maior. Você foi escolhido desde o início. O poder azul não se manifesta com ruído. É discreto, mas sua profundidade é imensurável. Ele não precisa se impor, pois carrega autoridade em seu silêncio. Desde os tempos antigos, o azul tem sido um sinal de separação espiritual. O tabernáculo era adornado com azul, os céus eram descritos como safira. Não é apenas uma cor, é um código, um sinal de que há algo em você que o mundo não entende, mas o céu já reconheceu. Deus lhe deu um presente, e agora ele deseja alinhar você a ele. Você não está aqui por acaso. Você carrega algo que não pode ser aprendido em livros, nem recebido através de elogios. É espiritual, é profundo, é necessário. Este poder não é sobre ostentação, mas sobre transformação. E agora é o momento de aceitá-lo com verdade e maturidade. O poder azul é uma unção silenciosa. Ela não se impõe, mas ocupa. Não busca atenção, mas a atrai naturalmente. Quem a carrega nem sempre compreende de imediato o que possui, mas a atmosfera ao seu redor o revela. Sua presença carrega algo que transforma, não através de belas palavras, mas de energia pura. Este é um poder que vem do alto, dado aos escolhidos, pessoas espiritualmente separadas para missões que nem sempre são visíveis ao olho humano. A energia azul atua em silêncio, mas nunca é esquecida no mundo espiritual. Quem a carrega possui discernimento, autoridade e sensibilidade. Eles caminham sem pressa, mas com firmeza, pois não dependem de um palco para se manifestar, nasceram com um propósito. Na Bíblia, o azul representa o sagrado. No tabernáculo, nas vestes sacerdotais e nos símbolos celestiais,
o azul aparece como uma marca da glória de Deus. Em Êxodo 24:10, quando Moisés e os anciãos viram o Senhor, o chão sob seus pés era como safira, uma pedra azul brilhante e inquebrável. Isso não é meramente simbólico, é profundamente espiritual. Esse detalhe revela algo profundo. Onde Deus pisa, há estabilidade. Onde ele se manifesta, há clareza. O pavimento de safira mostra que na presença de Deus, tudo ganha estrutura. E é exatamente isso que o poder azul faz na vida dos escolhidos. Ele fornece estrutura espiritual onde antes havia instabilidade emocional, confusão ou medo. Pessoas que carregam o poder azul têm um senso natural de ordem, direção e visão espiritual. Não são perfeitas, mas estão alinhadas. Elas sabem quando algo está fora do lugar, mesmo sem uma explicação lógica. Elas sentem quando o ambiente muda, sabem quando silenciar e quando agir. É como se carregassem uma bússola invisível guiando cada passo com precisão. Esse tipo de unção não grita, ela revela. Não compete, ela organiza. Onde o caos tenta dominar, o poder azul confronta sem agressão, mas com presença. O espírito do escolhido se levanta mesmo sem palavras, e apenas o fato de estar ali já provoca mudanças. Esta não é uma força comum, é uma força dada pelo céu. O que diferencia esse poder de outros dons espirituais é sua base, seu silêncio e sua sabedoria. Enquanto muitos dons se manifestam através de expressões visíveis ou curas palpáveis, o poder azul atua no invisível. Ele alinha atmosferas, cura com o olhar, fortalece com a escuta e desarma com a verdade. É refinado. É puro. Por isso, nem todos compreendem quando um escolhido entra em um lugar e as pessoas se tornam inquietas, mais calmas ou mais abertas. É a unção agindo sem necessidade de explicações. Aqueles que carregam esse poder despertam reações espirituais nas pessoas próximas. Às vezes, quem precisa de cura se aproxima. Quem está em conflito se afasta. Mas o poder azul não foi dado para promover o isolamento. Ele é uma ponte entre o céu e a terra. Aqueles que carregam este dom são chamados a ser uma presença que cura, que confronta e que liberta. E mais do que isso, são chamados a lembrar aos outros o que é sagrado, mesmo quando tudo parece comum. Se você sempre se sentiu diferente, sensível ou fora do lugar, talvez não tenha sido rejeição, mas sim separação. Deus separa antes de revelar. Ele isola antes de usar. E quando chega o tempo, o escolhido começa a entender por que chorou sem razão, sentiu sem explicação e carregou um peso que ninguém podia ver. Era o poder azul se formando. Este é o momento de reconhecer o que lhe foi dado. Não ignore os sinais. Sua presença não é comum. Suas reações não são exageradas. Seu olhar não está enganado. Você foi escolhido para carregar algo raro. E se você chegou até aqui, é porque esse poder já está ativo dentro de você, mesmo que ainda não saiba como usá-lo plenamente. A verdade é que os escolhidos sempre carregam esse tipo de percepção profunda. Antes de compreenderem o chamado, eles vivem em constante conflito com o mundo natural. Sentem dores emocionais com maior intensidade, carregam as dores de outros sem saber o porquê e se envolvem profundamente. Sofrem por dentro, mas permanecem fortes por fora. A palavra de Deus diz: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu." Isaías 6:1. Essa unção não se manifesta com ruído, mas como sensibilidade, como uma premonição, como aquela voz interior que o avisa antes que o desastre aconteça. Você já estava operando com esse presente, mesmo sem perceber. Isso não era loucura, era unção. Hoje, você começa a entender melhor o que carrega. E se ainda não compreende totalmente, saiba que está no caminho certo. Essa sensibilidade que parecia um fardo é, na verdade, um código espiritual. Você foi projetado dessa forma porque sua missão exige essa percepção. Os céus ungiram para sentir o invisível, discernir o oculto e abraçar o quebrado. O poder azul não é para quem busca o centro das atenções. É para aqueles que suportam o sentir e ainda permanecem firmes. Se você sempre foi chamado de diferente, é porque você era. Você sempre soube, só precisava lembrar. E agora, você está lembrando. Você já viveu momentos em que tudo parecia muito silencioso, onde a dor gritava por dentro, mas ninguém ao redor percebia. Esse silêncio não era punição, era preparação.
Os escolhidos passam pelo oculto antes de serem revelados. A dor que você carregou sozinho foi como uma prensa espiritual, moldando força onde antes havia apenas sobrevivência. Quantas vezes você engoliu lágrimas em meio a sorrisos falsos? Quantas vezes ajudou outros enquanto se sentia em pedaços por dentro? Isso não é fraqueza. Isso é resiliência. O céu viu. O céu anotou. E foi nesse silêncio que a unção começou a crescer. Porque Deus trabalha em ambientes onde o ruído não atrapalha a construção. Você foi testado pela rejeição. Pessoas que você ajudou viraram as costas. Amigos que pareciam irmãos desapareceram. Laços se quebraram sem explicação. Mas tudo isso fazia parte. O poder azul precisa de um fundamento firme, e essa fundação não é feita com abraços. Ela é feita com dores incompreendidas que geram raízes profundas. Cada camada oculta serviu como fertilizante espiritual. Seu espírito aprendeu a depender do poder superior quando mais ninguém estava ali para apoiar. Enquanto muitos buscavam a aprovação do mundo, você foi separado. Não por sua escolha, mas por um processo necessário. Ser forjado é solitário, mas é o único caminho para aqueles que exercerão a autoridade. Deus não esculpe líderes na vitrine. Ele os prepara no deserto. Foi nas madrugadas silenciosas, nos dias de desespero mudo, que você recebeu a estrutura que possui hoje. E por mais que ainda existam cicatrizes, essas cicatrizes contam uma história de sobrevivência e propósito. Você não caiu porque o céu o segurou no último segundo. A dor não anulou seu valor. Pelo contrário, ativou dons que só podem ser revelados sob pressão. Você aprendeu a ouvir mais do que falar, a observar mais do que reagir, a discernir antes de se aproximar. Tudo isso foi treinamento. Cada ferida curada se tornou uma chave espiritual que hoje abre portas dentro de você. Existem níveis espirituais que só podem ser acessados por aqueles que passaram pelo peso do silêncio. Porque naquele silêncio, a voz de Deus se torna mais clara. E quando ele fala, tudo muda. O poder azul atua dessa forma. Constrói em segredo para se manifestar no tempo certo, sem pressa, sem palco, com propósito. Você já se perguntou por que não desmoronou quando tudo ao seu redor estava caindo? É porque a estrutura que o sustenta vem de cima. O mundo viu apenas a sua calma, mas o céu viu sua luta. E hoje, essa luta lhe confere autoridade para falar, curar, ensinar, orar e liderar. Essa autoridade não precisa de um microfone. Ela se impõe em sua presença, em suas palavras, na forma como você toca as pessoas. Porque só quem carregou um peso sem reclamar compreende a dor dos outros. Só quem já chorou escondido sabe confortar com a verdade. E esse é o segredo do poder azul. É o silêncio que cura. Se você ainda sente dores silenciosas, saiba que o processo não é eterno. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Sua manhã está próxima, e quando ela chegar, todos verão que o que o fortaleceu não foi o aplauso, mas a dor oculta que o céu transformou em unção. Você já entrou em um lugar e sentiu os olhares mudarem? Notou o silêncio tomar conta de uma sala apenas com sua presença? Isso não é acaso. É o poder azul operando dentro de você. Há uma atmosfera que o acompanha e carrega autoridade, luz e desconforto para quem vive na escuridão. As pessoas se aproximam querendo conversar, se abrir, pedir conselhos. Outras se distanciam sem motivo aparente. Alguns se sentem em paz, enquanto outros ficam inquietos. Isso acontece porque sua energia espiritual não passa despercebida. Ela toca as dimensões invisíveis. Sua presença carrega códigos que revelam verdades. Mesmo quando você não diz uma palavra, o ambiente sente. Conversas mudam quando você chega. O assunto ganha peso ou clareza. Isso ocorre porque seu espírito carrega uma alta frequência. Onde há mentira, ela se dissolve. Onde há confusão, ela se desintegra. Onde há medo, ele se acalma. Tudo isso porque você está ali, alinhado com o que é de cima. Você percebeu como, mesmo em silêncio, as pessoas observam atentamente? É porque sua luz perturba o que está escondido. O poder azul não precisa de um palco ou de ruído. Ele atua através de sua postura, de seu olhar, de seu jeito de caminhar. A unção se move sem necessidade de ser anunciada.
Algumas pessoas sentem alívio só por estar ao seu lado. Algumas crianças sorriem para você sem motivo. Alguns idosos o olham com gratidão. Tudo isso é um sinal de que sua presença carrega algo que muitos não compreendem, mas sentem. Isso é espiritual. É real e não pode ser fingido. Seu poder não está no tom de sua voz, nem no tamanho de suas palavras. Está no que você transmite. E o que você transmite é presença divina. É discernimento, compaixão, justiça. Sua simples entrada em um espaço já estabelece a ordem. E essa ordem vem do céu. O poder azul se manifesta fortemente quando você permanece firme, mesmo em ambientes desafiadores. Você não precisa impor nada, apenas precisa estar presente, porque sua vibração espiritual faz o resto. Você não confronta com gritos, você confronta com a verdade. Você não precisa de argumentos, sua vida é o argumento. Essa transformação que você carrega faz parte de sua missão. Ela não pode ser comprada, imitada ou aprendida em um curso. Ela é dada. Ela é ativada. Agora que você sabe disso, comece a usar sua presença como uma ferramenta. Seja a resposta em lugares onde as pessoas só encontram confusão. Você é uma ponte. Você é um refúgio. Você é uma âncora. E tudo isso sem precisar dizer que é. O mundo precisa de presenças verdadeiras, e Deus o criou para ser exatamente isso. Alguém que carrega o céu onde quer que pise. Continue caminhando com propósito, porque cada passo seu é cura para alguém que observa. Nem todos compreenderão a intensidade espiritual que você carrega. E isso é perfeitamente normal. O escolhido não foi separado para agradar ou ser compreendido por todos. Foi chamado a obedecer. Há algo em você que não é comum, e que incomoda quem vive apenas na superfície. O mundo olha para as aparências, mas o céu conhece o coração. Algumas pessoas tentarão diminuí-lo. Vão chamá-lo de exagerado, místico demais, estranho. Vão tentar colocar sua fé em pequenas caixas para torná-la mais aceitável. Mas o que foi colocado dentro de você é maior que a compreensão daqueles que não vivem pelo Espírito. É poder disfarçado de silêncio. É uma missão envolta em dor. O presente que você carrega não precisa de um palco, precisa de alinhamento. Quando você entende quem você é e de onde vem sua força, tudo muda. O céu começa a agir em seus passos. Suas palavras ganham autoridade. E até mesmo seu silêncio carrega um peso espiritual que o mundo não compreende. Você foi marcado para cumprir um propósito, não para buscar aprovação. Não se canse tentando provar o que é espiritual para aqueles que só entendem o natural. Aquele que o chamou é Deus, e é Ele quem confirma. E como está escrito em Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. É essa força que o sustenta mesmo em silêncio. Muitas vezes, sua jornada exigirá solidão, maturidade e fé. Você nem sempre terá o apoio de todos, mas terá a direção do alto. E isso basta. Ser incompreendido faz parte do caminho para aqueles que carregam algo do céu. Sua luz nem sempre será recebida com festa, mas continuará a brilhar. Permaneça firme em seu processo. O poder azul, essa unção silenciosa que opera dentro de você, não precisa de explicação. Precisa de permissão. Quanto mais você se alinha à sua origem, mais o céu se manifesta. E quando isso acontece, não há oposição que possa resistir, nem escuridão que possa permanecer. As guerras que você enfrentou não foram coincidência, nem castigos. Foram um sinal de que você carrega algo que perturba o mundo espiritual. Desde cedo, o inimigo percebeu sua luz. Mesmo quando você ainda não sabia quem era, o reino das trevas já sabia do risco que você representava. Traições sem sentido, ataques injustos, perdas repentinas. Tudo isso aconteceu porque sua presença no mundo é uma ameaça real ao caos espiritual. O poder azul em você é luz viva, e a luz sempre revela o que está escondido. É por isso que a escuridão tenta silenciá-lo antes que você compreenda a força que possui. O inimigo não ataca o que está parado. Ele persegue aquilo que carrega o movimento de Deus, e você carrega isso. Onde você pisa, as coisas se alinham. Onde você ora,
As cadeias se quebram. Sua vida é um canal de cura. E isso perturba aqueles que vivem nas sombras. Mesmo em meio à batalha, houve proteção. O céu não permitiu que o mal o destruísse. As cicatrizes existem, mas você ainda está de pé. E isso prova que sua missão continua. A guerra veio para tentar impedi-lo, mas apenas revelou o quanto você é necessário para este tempo. Não tenha medo do que enfrentou. Use tudo o que passou como combustível para caminhar com maior consciência. Agora você sabe quem você é. Você sabe o que carrega, e sabe que nada acontece sem uma razão espiritual por trás. A guerra foi grande porque a unção é ainda maior. Ativar o poder azul requer mais do que saber que ele existe. Requer uma tomada de consciência e um passo corajoso. É aceitar que sua sensibilidade espiritual não é um erro, mas uma ferramenta. É ver que seu coração sente tanto porque foi moldado para carregar cura. E essa cura começa com a rendição. A rendição não é um ritual complicado. É um momento íntimo entre você e o céu. É quando você para de fugir de quem você é e começa a assumir a responsabilidade pelo que carrega. O poder azul não se manifesta em meio à negação. Ele se revela quando há rendição. Você não precisa ser perfeito, nem precisa entender tudo. Você só precisa estar disposto. Ao dizer sim ao seu chamado, algo começa a se mover dentro de você. Uma energia que estava contida começa a fluir. As respostas vêm, os bloqueios se dissolvem, e a luz começa a se expandir. Ore sinceramente. Fale com Deus em voz baixa ou em seus pensamentos. Ele escuta. Diga com fé: Senhor, eu aceito o chamado. Ativa em mim o poder azul que tu colocaste. Que minha vida seja direção, cura e presença. Amém. Esta oração é simples, mas poderosa. É um selo. É como se você estivesse liberando o céu para agir através de você. Não espere sentir algo espetacular agora. Às vezes, o despertar vem em silêncio, mas a ativação acontece. Lembre-se de ativar o poder azul alinhando sua alma à sua missão. É permitir que sua presença seja uma resposta onde há dor, dúvida e confusão. Você é um canal, e agora esse canal está sendo liberado. Chegou o tempo de parar de se esconder do que Deus colocou dentro de você. O que por anos foi visto como sensibilidade excessiva, um peso inexplicável, ou até um fardo invisível, era na verdade o poder azul pedindo para ser ativado. Agora você sabe, e com esse conhecimento vem uma nova responsabilidade. Você não é apenas alguém comum, e nunca foi. Desde cedo, já havia sinais. Você viu o que os outros não viram. Você sentiu o que ninguém falava. Você percebe coisas que só o Espírito pode revelar. Esse tipo de percepção não é comum. É uma marca de alguém que foi separado. E se você foi separado, é porque você tem uma missão. O céu não desperdiça luz. Ser um portador do poder azul não é sobre ser mais do que qualquer outra pessoa. É sobre ser a serviço. É carregar uma atmosfera de cura onde há dor. É trazer paz onde há confusão. É estar presente onde muitos já desistiram. E isso começa agora, com essa nova consciência que você recebeu. O inimigo tentou confundi-lo. Ele fez parecer fraqueza. Ele tentou convencê-lo de que você estava exagerando, fora do lugar, ou muito estranho. Mas tudo isso fazia parte do processo. A resistência que você enfrentou não foi à toa. Foi porque o que você carrega perturba a escuridão. E agora que você está consciente disso, sua postura muda. Não se trata mais de buscar aceitação humana, mas de aceitação espiritual. Aceitar quem você é diante de Deus. O céu já o reconheceu. O inferno também. Resta apenas a você assumir sua posição, porque o mundo está mais sombrio, e sua luz é parte da resposta. Tenha isso em mente. Você é um guardião, não de uma ideia, mas de um poder real. O poder azul já foi ativado, e agora é a sua vez de caminhar com propósito.